Então, vamos lá, galera. Seguinte, a aula de hoje é uma das aulas que eu acho super legais, porque a gente aprende uma coisa muito importante no jogo de xadrez, e a história por trás dele é bem interessante. O checkmate de hoje, o nome dele é Checkmate do Pastor. Tava brincando falando que o nome dele é Checkmate do Vovô, porque a primeira vez que eu conheci esse checkmate foi muito tempo atrás. Eu estava jogando meu primeiro campeonato de xadrez, fui lá todo feliz. Na verdade, nessa época eu era só uma criancinha, né? Então eu cheguei lá para jogar o meu primeiro campeonato de xadrez, todo feliz, vou jogar, corri, cheguei no primeiro jogo. O menino fez 3 jogadas ali, rapidinho eu perdi. Falei, não, beleza, não vou ficar triste, força, próximo jogo vai dar certo. Corri pro segundo jogo, perdi de novo. Mesma coisa. 3 jogadinhas assim, acabou. Cheguei pro terceiro jogo, fui correndo lá jogar. Não, agora vai dar certo, não é possível. 3 jogadinhas de novo, perdi outra vez. Do mesmo jeito. Meu Deus, o que tá acontecendo de errado? Vou lá, quarto jogo, cheguei lá todo feliz para jogar o quarto jogo. Perdi de novo. Última coisa, meu pai já assim me olhando e eu falando, não pai, porque o menino fez uma jogadinha ali que eu não conhecia, uma jogadinha diferente, estranha. E eu fui lá pro último jogo, todo feliz. Eu falei, não, agora eu vou ganhar, o último eu ganho. E adivinha o que aconteceu? Perdi de novo. Pois é, assim é a vida. Cheguei no último jogo, perdi todas as partidas, todos os meninos fizeram a mesma jogada, eu não sabia. E o menino levantou assim da mesa e falou, nossa, ele caiu no checkmate do pastor. E eu falei, checkmate do pastor, beleza. Cheguei no meu pai e falei, pai, o menino ali, ele falando que eu tinha caído no checkmate do vovô, falou que foi checkmate do vovô. Nem sabe, tá inventando ali o nome da jogada. Pai, checkmate do quê? Checkmate do vovô que ele fez. Ele, não, menino, não é checkmate do vovô, não, é checkmate do pastor. Vem cá que eu vou te ensinar como é que é o checkmate do pastor. E eu fui aprender o checkmate do pastor. Ele contou para mim que há muito tempo atrás, numa terra distante, longe da civilização, existia um reino. E nesse reino tinha um rei que ele era muito, muito, muito estranho. Ele tinha algumas atitudes assim bem esquisitas. Esse rei, primeiro, ele gostava muito de jogos e ele aprendeu a jogar o jogo de xadrez. Só que toda vez que ele ganhava, ele fazia uma coisa muito feia. Ele ganhava e ele ficava rindo do adversário, falando, perdeu, papá. Muito feio. E toda vez que ele perdia, ele ficava bravo, ele derrubava as peças, ele fazia escândalo. Era uma coisa terrível. Triste, triste, triste. Toda vez que o rei passava por isso, ele ficava dando esse tipo de exemplo, de mau exemplo para as outras pessoas do reino. Até que chegou um momento que ninguém mais queria jogar com ele. Ele chamava uma criança para jogar com ele. Criança, não. Se você perder, você vai ficar bravo. Se você ganhar, você vai ficar rindo de mim. Não quero jogar. Ele chamava outras pessoas para jogar com ele. Ninguém queria jogar mais com ele. Ele falou, já sei, vou resolver isso. Ele comprou um tabuleiro, que era um tabuleiro todo de ouro, igual a coroa dele. E ele chegou com esse tabuleiro de ouro no dia que ia ter uma festa no reino. Ele achou que todo mundo ia ficar doido para jogar com ele. Ele chegou lá no meio da festa, colocou o tabuleiro lá no meio e falou, quem é que quer jogar comigo? Cri, cri, cri. Ninguém quis jogar com ele. Ninguém. Ele falou, não tem nada não. Eu vou jogar sozinho. Saiu do reino. Foi lá embaixo de uma árvore, ficou lá sozinho jogando. Ele contra ele mesmo. E nisso estava passando um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, sabe que cuida de ovelha, sabe? Ele estava passando lá e ele viu aquele rei sozinho. Ele falou, mas rei, vem cá. Por que você está jogando sozinho aí? Ele, porque todo mundo tem medo de mim, porque eu sou um jogador de xadrez muito bom, todo mundo tem medo de mim, ninguém quer jogar contra mim. Ele falou, não, calma aí.
Vem cá, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma partida de xadrez aqui e a gente vai ver se você joga bem. Eu sei jogar esse jogo também. Ele falou, eu duvido. Sentou o pastor contra o rei para os dois jogarem juntos. O pastor estava de brancas, com as peças douradas de ouro, e o rei estava de pretas, né? O que aconteceu? O pastor, ele começou o jogo. Ele foi lá e jogou peão do rei. Vocês acham que essa jogada é uma jogada boa ou uma jogada ruim? Uma boa, né? Ótima jogada. Abriu várias peças e o rei foi lá e jogou peão da torre. Jogada boa ou jogada ruim? Sei não, né? Não parece ser muito boa, não. Depois, o pastor pensou e jogou o bispo 3 casas. Assim, ó. 1, 2, 3. Jogou o bispo 3 casas. O rei pensou e jogou o outro peão da torre. Isso é jogada de quem tá com medo de abrir ali o centro, né, e tal, mas você não vai fazer o rock, você perde muita chance, não vale a pena. Depois disso, o pastor foi lá e jogou a dama 2 casinhas, só 2. 1, 2, até aqui. E o rei fez a primeira jogada, finalmente, né, ele jogou o peão do rei. Uma jogada boa, mas agora era tarde demais. Por quê? Porque quando ele jogou esse peão do rei, agora o pastor tinha o bispo ameaçando o peão e a dama ameaçando o peão. Ele pegou a dama, capturou o peão e cheque mate. Pronto, venceu a partida. Rápido desse jeito? Exatamente. Olha como o checkmate do pastor é rápido. Peão do rei, depois... Não, calma aí. Peão do rei, depois, imagina que ele joga o peão da torre, isso, agora sim, bispo. Depois, dama 3 casinhas. Depois, ele jogou o peão do rei aqui e pronto. Ficou, né, com esse peão desprotegido. Minha dama pode capturar. Cheque, mate, acabou o jogo. Para ele se defender, ele deveria ter feito isso. Ó. Por exemplo, jogado o cavalo aqui, ó, para defender. Ele poderia ter jogado esse peão do rei antes, ou ter jogado só uma casa para poder se defender. Ou até, quem sabe, jogar o cavalo aqui no cantinho, né? É uma alternativa no início. Tem uma armadilha depois que eu vou ensinar para vocês como é que funciona. Mas seriam algumas saídas melhores do que ter jogado desse jeito. O rei ele ficou muito feliz, né? Porque ele aprendeu uma jogada nova. E o pastor, quando ele conheceu o rei, eles conversaram um pouco mais, ele começou a dar conselhos para ele. Primeiro, ele ia aprender que quando ele ganhasse um jogo, ele deveria respeitar o colega que estava jogando com ele. Agradecer pela partida, né, dar os parabéns pelo esforço de cada um. Tudo isso era importante para ele. E o rei começou a ver que aquilo fazia sentido. Quando ele perdesse, ele não deveria ficar triste, ficar com raiva. Ele deveria perceber que o outro também estava se esforçando e que ele deveria dar os parabéns por esse esforço. Se ele estava treinando, se ele estava pensando coisas que ele não tinha percebido, isso era uma coisa boa, que ele poderia começar a prestar atenção a partir de agora. Então, no jogo de vocês, fiquem espertos com essa jogada, tentem fazer o checkmate do pastor e, quando o seu colega tentar fazer o checkmate do pastor, claro, tenta defender. Lembra do seu cavalo, lembra de começar com o peão do rei, defender ali de dama e treinem essa jogada aí essa semana, beleza? E aí, gostaram da história do checkmate do pastor? Um abraço, galera. A gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!